Então, existe uma diferença fundamental entre as bobagens que são ditas em rede social, em chat, e a responsabilidade de quem está diante do microfone e que não tem o direito de fazer acusações sem prova. Podemos sim fazer uma avaliação. Não, assim, eu vi uma mensagem de uma pessoa aqui que eu perdi, falou, você está passando pano para o árbitro. Aí é outra questão, o cara acha que o jornalista tem que fazer aqui uma acusação, que eu vi aqui mensagem, rouba o Flamengo, é isso. Uma coisa, meu amigo, é você chegar num chat aqui no YouTube e falar uma série de absurdos que você não pode provar. Você pode ser responsável a esse ponto, porque ninguém vai ligar para o que você está dizendo aqui, né? Agora, nós não podemos aqui, Letícia, André, eu, os demais companheiros, diante do microfone, falando para milhares de pessoas, e fazer algo, falar algo que você não pode provar. Então, essas besteiras que vocês falam aí, o cara é ladrão, ele é desonesto, ele não vai ver você no chat, ele não vai atrás de você, você vai se esconder atrás do nickname, muitas vezes de um apelido. Senão você poderia ser processado, porque você não tem o direito, ninguém tem o direito de acusar ninguém sem provas. Então, eu acho que é incompetência e acho que erra, sim, contra tudo quanto é time. Se erra muito contra o Flamengo, então cabe ao Flamengo, como disse o André, ir lá e protestar, reclamar. Eu acho que é incompetência, não é desonestidade. Não vejo dessa maneira. Tá? Aí tem que o Décio Rocha. Pergunta ao Mauro quantos erros contra o Palmeiras com o Abate-Amel apitando. Você acha, o Décio Rocha, que eu fico contabilizando quantos erros? Até porque essa questão de contar erros, isso parou um pouco, saiu de moda. Há algum tempo tinha esse ranking dos erros, quem teve mais erros, quem teve mais acertos. Totalmente subjetivo. Quem é que define o que é erro e o que é acerto? Uma porção de lances que são discutíveis. Então não existe esse ranking. Esse ranking é um ranking que você pode manipular de acordo com a sua conveniência, a sua paixão. Né? Aí outro aqui, o Carlos Silva. Não concordo, Mauro. Você é jornalista, mas os árbitros tentam sabotar o Flamengo, sim. Tentam sabotar o Flamengo? Então você tem como provar, meu caro Carlos Silva, que os árbitros tentam sabotar o Flamengo? Se você estivesse aqui junto com a gente, diante do microfone, Carlos Silva, seu nome, seu arroba na rede social, seu CPF, você afirmaria que os árbitros são desonestos e tentam sabotar? Você apontaria nomes? Você iria na justiça responder um processo? Porque é o que tem que saber. Se você acusar sem provar e for processado, você resolve lá. Então nós temos que ter responsabilidade. Uma coisa é você constatar o erro e apontar o erro que você acha que foi um erro. Você pode dizer, o trabalho é bom, é ruim. Como alguém pode chegar aqui e falar assim, eu acho o Mauro César um péssimo jornalista, um péssimo comentarista. Ok. Agora, se o cara disser que eu levo dinheiro de alguém, que eu sou desonesto, ele vai ter que provar na justiça. É assim que funciona. A crítica à qualidade do trabalho é legítima. Você pode chegar numa pizzaria, comer a pizza e falar, péssima pizza, nunca mais eu volto aqui. Mas você não pode chegar lá e acusar o pizzaiolo de colocar produto estragado, que o cara, a não ser que você tenha como provar. Vai provar? Então, existe uma diferença fundamental entre as bobagens que são ditas em rede social, em chat, e a responsabilidade de quem está diante do microfone e que não tem o direito de fazer acusações sem prova. Podemos sim fazer uma avaliação. Eu acho que o Ramon Abate-Abel, ele é um árbitro que tem muitas dificuldades para entender a dinâmica do jogo. Então, ele transforma em falta o que não é falta. E ontem, eu acho que ele errou, porque na minha visão, embora muitos achem o contrário, alguns pelo menos, né, o Plata tinha sim o controle da bola, só não teve porque ele foi empurrado. E quando ele é empurrado, claro, aí a bola fica mais para o Júnior Alonso que está chegando. Mas se você pega a imagem aberta no momento em que ele recebe o contato do Fausto Vera, o Júnior está bem mais longe da bola e ele vai alcançar a bola. O Júnior Alonso chegaria tentando alcançá-lo, mas ele ia chegar antes. E ali a gente não sabe o que vai acontecer. Mas a direção... Gente, um jogador como Plata pode mudar de direção rapidamente para fazer um arremate, ainda mais que ele na canhota dele. Ali já podia rapidamente dominar batendo para o gol. Era uma chance clara de gol. Muito clara de gol. Então foi feito um malabarismo para justificar um erro, na minha opinião, da arbitragem. Erro cometido porque errou. Não é porque ele é desonesto, porque ele quer prejudicar, etc. e tal. E o cara que perguntou aqui do Palmeiras, talvez algum palmeirense consiga fazer uma lista, algum torcedor fanático tem essa lista também. Porque eles erram para um lado, para o outro. Da mesma maneira que eu critiquei há pouco essa vitimização histórica de atleticanos com relação ao Flamengo, eu também não gosto desse negócio do Flamengo ficar se vitimando, não. Sabe? Se errou e tal, protesta, aí cabe aos dirigentes. Ontem quem tinha que ter ido falar era o Boto. Fez bem o Felipe Luiz não falar sobre esse assunto, que fica ele se desgastando. O Crespo fez a mesma coisa no São Paulo agora recentemente. Perguntaram, o Lucas está machucado quando? Com o departamento médico. Eu falo do time. Aí contratação, isso é com a diretoria, eu não contrato, eu treino o time. O Felipe fez a mesma coisa ontem. Tá certo. Esses personagens têm que aparecer para falar sobre esses assuntos. Então o Boto não é o chefe do futebol? Então se houver um protesto, ele que fale. Porque senão, cara, o
o técnico se desgasta na coletiva e ele que fica na beira do campo ali, entendeu? Ele que tem contato com o árbitro muitas vezes. E fica mais vulnerável a uma expulsão, a uma reação intempestiva que ele tenha de um gesto reclamando tomar um cartão. Então, essas pessoas é que tem que aparecer e falar pelo clube nessa hora, se acharem que, de fato, o árbitro está errando demais e tal. É essa a questão. Agora, gente, toda avaliação, lista de erros, isso você pode fazer, você pode manipular como você quiser. Entendeu? Você pega um lance que 20 pessoas ouvidas, 18 acham que o árbitro acertou, 2 acham que errou, você coloca lá, erro, eu acho que errou. Acabou. Você faz a lista que você quiser. Não dá para ter uma certeza. Não existe certeza absoluta com relação a isso. E há uma diferença fundamental entre quem está num chat, quem está numa rede social, falando de forma leviana, colocando em dúvida a honestidade dos profissionais que trabalham no futebol. Os árbitros são profissionais, que são remunerados, né? E você está no microfone falando esse tipo de coisa. Então, da minha parte, você nunca vai ter isso, não. Eu posso criticar o trabalho deles. A honestidade não vou colocar em dúvida, porque eu não tenho nada, nenhuma prova contra, tem nada que me faça pensar que o cara é desonesto, até que prova o contrário. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até 2 mil por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não paga mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.